Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. O meu nome é Érica e hoje eu vou trazer para vocês um conteúdo novo, né? Eu vou começar a fazer resenhas de alguns livros e o primeiro é este daqui, Contém Química, venda controlada apenas para curiosos. Bora lá? Bom, esse livro aqui eu ajudei na elaboração, na realidade, nem tanto assim, porque eu escrevi aqui, ajudei na escrita de um dos capítulos e ele tem 17. É uma pequena colaboraçãozinha. Esse livro ele pertence a uma coleção, é a coleção O que é Ser Cientista, da editora UFABC. Quando essa editora foi criada, eles lançaram um edital, né, para que os professores da UFABC e os alunos, né, pudessem participar da elaboração de alguns livros que eles estavam abrindo essa coleção O que é Ser Cientista. Então foram os primeiros livros publicados pela editora UFBC, né? Então isso é muito legal. Por si só isso já é muito legal. Esse livrinho aqui, ele teve que ser feito assim num tempo recorde, porque o edital foi aberto, nós tínhamos pouco tempo para conseguir escrever esse livrinho. O designer desse livro, né? Então ele é tão bonitinho, né? Como se fosse uma capinha de remédio, uma caixinha de remédio. Isso aqui foi ideia da professora Janaína, né, da UFBC, e assim como o layout interno, né? Então o livro também tem um layout muito legal, porque além daqui fora aparecer uma caixa de remédio, dentro também todos os capítulos, né, parecem como uma bula de remédio, o que é muito legal. Se vocês olharem, ó, parece uma bula mesmo de medicamento. Então tem aqui até aquelas listrinhas que vem em cima, né, da bula, tá aqui. E esse daqui é o primeiro capítulo, né? Então o primeiro capítulo chama-se A Água que o Passarinho Bebe. Aí ele coloca aqui, ela coloca a composição, né? Então temos a composição, isso aqui é bem legal, foi ideia da Janaína, então vamos dar crédito a quem teve a ideia, porque isso não está sendo contado aqui no livro, né? Não tem aqui de quem foi a ideia de criar essa diagramação aqui, foi dela. Então aqui, por exemplo, capítulo 1, né? Tem aqui a composição, na composição está escrito assim, este capítulo contém, então, o número de páginas, ele dá o número de páginas do capítulo, e, e coloca aqui informações a respeito da água e suas principais características. Né? Ele passa a possologia, então depende do capítulo, um capítulo passa uma coisa, outro capítulo passa outra. Esse daqui na possologia ele passa o seguinte: por ser essencial para nos manter vivos, deve ser consumida diariamente, mas desde que tratada e filtrada adequadamente. Esse capítulo aqui, ele faz um passeio aí pela composição da água, pela disponibilidade, importância e as propriedades da água. Esse livro foi escrito, né, com um texto adequado para a divulgação científica. Ele não é um texto técnico, então ele pode aí, ele é acessível, ele faz várias analogias para tentar levar de uma forma simples, né, o que está por trás dos mecanismos dos fenômenos químicos que aqui estão apresentados. Eu vou dar uma breve passada aqui, então vocês podem ver aí no sumário, né, dele, quais são aí os títulos, né, aqui dos capítulos.
né? Eu acho que uma coisa que a gente sempre tinha que ter acesso, né, são aos títulos dos capítulos, e isso eu sempre gosto de ver antes de adquirir um livro, então por isso que eu estou mostrando ele para vocês. E eu vou falar um pouquinho de cada um deles, um geralzinho, assim, o que é que eles trazem para vocês. Eu acho que é bem legal. Vou falar para vocês então um pouquinho sobre os capítulos, né? O da água eu acabei de falar para vocês, então a água que o passarinho bebe, faz aí uma viagem sobre, né, um passeio aí pela composição da água, pela disponibilidade, importâncias, propriedades. O segundo capítulo chama-se Cana-de-açúcar, seu carro movido à luz solar. Bom, ele vai tratar nesse capítulo de combustíveis fósseis. Depois, tempo é dinheiro? Como os catalisadores aceleram as reações químicas? Aqui ele fala sobre os catalisadores dos automóveis, entre outras coisinhas. Extraindo energia da água, como isso é possível? Bom, aqui ele vai falar um pouquinho sobre questões aí de meio ambiente, energia limpa, tá? É bem interessante. E esse aqui, a estrela no fim do túnel, como o Sol pode resolver problemas? Muito bem, esse daqui é o capítulo do qual eu participei aí da escrita. E ele fala sobre células solares. Em particular, uma célula solar que se chama DSSC, né? Dye-Sensitized Solar Cells, que é célula solar sensibilizada por corantes. A gente tentou, né, escrever esse capítulo de forma a trazer esse conteúdo da maneira mais simples possível. Espero que vocês, né, se alguém aqui tiver oportunidade, né, de ver e ler este livro, goste deste capítulo aqui. Vou fazer também um vídeo depois só sobre DSSCs, que eu acho que vale a pena. A menina dos óleos, não óleos, óleos, glicerina e suas aplicações. Está falando do biodiesel e do seu subproduto, que é a glicerina. Nanotecnologia, pequenas estruturas, enormes possibilidades. Né? Então, está falando de coisas que são muito pequenininhas e que têm aí grandes possibilidades mesmo, né? No nosso dia a dia, a gente nem imagina. Iluminando os caminhos. O uso da luz no tratamento de doenças. Aqui está falando de terapia fotodinâmica, né? Também é muito legal, gente, isso daqui. Não seja tão radical. Radicais livres não são apenas vilões. Acho que dispensa qualquer comentário, né? Melhor vocês darem uma lida. Sem qualidade, não há remédio. Gente, está falando de controle de qualidade de medicamentos, né? E de técnicas aí utilizadas para esse controle de qualidade. É muito interessante esse aqui, principalmente para quem está pensando em entrar nessa área de farmácia, na área química. Eu acho que vale bastante a pena esse capítulo. Eletroforese capilar, separação de substâncias em alta voltagem. Gente, esse daqui é muito legal, né? É uma técnica de separação, digamos que ele é uma continuação desse sem qualidade não é remédio, que ele fala de algumas técnicas aqui. E aqui você tem aprofundamento nessa técnica de eletroforese capilar. Lava a roupa todo dia, como o sabão em pó limpa os tecidos. Gente, aqui ele está falando de sabão e detergente, explicando um pouquinho essas diferenças. Que é bem legal. E qual é, né? O que mais que tem no sabão, né? Será que é só sabão? No sabão em pó? Será que é sabão?
Ele responde essas perguntas aqui. O fim de Napoleão Bonaparte. Morte natural ou assassinato? Ele fala nesse capítulo sobre venenos e química forense. Muito bem, e aí depois ele vem em seguida, a química que ajuda a justiça. Mais um pouco aqui de química forense também, para quem gosta desse assunto. E o último capítulo é química computacional. É possível fazer química sem sujar as mãos? O que vocês acham? Sim, né? Então, simulação, eu estou falando aqui das questões de simulação e modelagem molecular, que estão dentro, inclusive, de algumas coisas que eu já venho colocando aqui. Então, o que eu tenho passado para vocês dos tutoriais do Kensket, ali ele já faz umas simulaçõezinhas quando ele otimiza a geometria, né? Para dar aquela, né? Fazer a geometria das moléculas. Esse livrinho, ele está disponível apenas na livraria da UFABC, né? Então agora com a quarentena não tem como ir lá pegar pessoalmente, mas dá para pedir no site. Porém, no site você tem que gerar uma GRU. Eles ainda não conseguiram ajustar lá para... a editora é relativamente nova, não é tão nova assim, mas sabe como que são as burocracias, né? Enfim, ele não consegue gerar um pagamento que você tenha, que você possa usar um cartão de crédito, por exemplo, ou gerar um boleto comum. Não, tem que gerar uma GRU. GRU é um boleto, tá, galera? É um boletinho. Então você tem que gerar essa GRU, só que essa GRU tem que ser solicitada para eles. Eles geram a GRU e enviam para vocês por e-mail, dá um certo trabalho para fazer essa solicitação, que pelo menos era por e-mail, não sei se ainda continua. E lá ele tá por R$ 25 e tem desconto de 25% para quem for aluno ou professor. Tá? Então, dá uma... não sei o que eles pedem de comprovação para isso, vocês dão uma olhadinha lá para quem se interessar, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição direto para esse livro aqui. E vou contar mais uma coisinha para vocês, tá? Eu tô falando aqui, vocês estão achando que eu estou fazendo propaganda porque eu vou ganhar alguma coisa em cima, na realidade não. Esses livrinhos aqui, eles foram feitos, eu tenho, né, todo mundo que escreveu, ele tem direitos de autor em relação ao livro, temos sim, mas nós não temos direito de propriedade. Então, o que eu ganhei escrevendo esse livro é esse exemplar de livro. Então, esse exemplar aqui foi o meu pagamento, é a única coisa que eu recebi para este livro, para ter escrito, né, o capítulo, e porque todo mundo recebeu, todos os autores daqui receberam apenas um livro desse. Então, a gente não recebe nada. O dinheiro é todo convertido para a editora da universidade e... Nesse caso, o dinheiro que é convertido para a editora de universidade, o dinheiro que ele é gerado, que seria lucro, ele é usado para doação desses livros para bibliotecas públicas, para escolas públicas. Então, eu acho que é algo bem legal, né? Então, apesar da gente não ter aqui o direito de propriedade, então nós não ganhamos nada com com o livro, a universidade, né, ela utiliza o dinheiro, que seria um lucro em cima, para poder fazer as impressões de livros que vão ser doados a instituições aí públicas, né? Então eu acho que isso é super válido. Então, se você gostou, quiser adquirir, né, entre em contato com a editora da UFABC. Ok, pessoal? Bom, é uma leitura leve, para finalizar, né? É uma leitura leve, não tem muita coisa complicada, tem um outro capítulo que é um pouquinho mais pesado, digamos assim, não é? Mas a maioria deles é bem tranquilo.
para ler. Todos eles trazem também uma seção de para saber mais, então onde é indicado um material extra para vocês darem uma melhorada, né, no conteúdo, que se vocês quiserem saber um pouco mais sobre aquilo. E todas essas referências que estão sendo citadas são referências que são também mais simples, tá? Que a leitura é mais fácil. Demos preferência para materiais em português, embora tenha algumas referências aqui em inglês, porque não tinha em português na época que ele foi escrito. Né? Então, esse livro aqui, ele é de 2015, tá bom? Foi publicado em 2015. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o 1, tem o 2 também. Então, depois eu vou fazer um ou outro com o livrinho 2, que é o Contém Química, o Tarja Preta, né? Esse aqui é o Tarja Vermelha. E temos o Tarja Preta também, que é a continuação deste livrinho. Bom, pessoal, era isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um grande beijo para vocês. Tchau!